Olá, nessa videoaula vamos fazer uma introdução aqui sobre a prática com o TerraView 5. Bom, inicialmente ao instalar o software e a executar ele pela primeira vez, note que aqui não há nenhum projeto que foi carregado automaticamente da última vez que você usou. Então, como é a primeira vez, normalmente vai aparecer aqui como projeto padrão ao abrir o TerraView. Bom, mas aí nós temos agora que abrir algumas camadas para fazer algum processamento. Então, você pode abrir as camadas utilizando aqui essa barra de menus, ou aqui em camada, desculpe, aqui em projeto, adicionar camada, dado tabular, fonte de dados, camadas de filtro, vetorial, do PostGIS, arquivos raster, enfim, aqui tem as opções de abrir alguns arquivos. E também a possibilidade de utilizar agora nessa versão 5 essa barra vertical aqui à sua esquerda. Então, se você clicar aqui, você pode pegar pelo sistema de arquivos ou também pela fonte de dados. Então, é outro caminho para acessar, para criar camadas dentro do software. A outra maneira seria arrastar o arquivo aqui para dentro a partir do Explorando do Windows. Então vamos ver primeiro por essa opção aqui. Posso usar o menu da barra de ferramentas aqui, arquivo vetorial. Então posso abrir aqui, por exemplo, um mapa de municípios do Brasil. Então se eu abrir aqui com o botão da direita, aqui, abrir, pronto. Observa que ao abrir o mapa, inicialmente ele vem com uma cor default para visualização e outra para seleção. Ok? Então se a gente clicar aqui no lápis, ou esse outro cursor que é o Zoom Extend, de toda a tela, ele mostra o mapa todo aí. Então essa cor apresentada para mapa de polígonos é a cor do estilo de visualização. E o estilo de seleção é quando algum objeto desse mapa for selecionado, seja por apontamento, seja por uma consulta por atributos, que a gente vai ver durante o curso, ou por algum critério espacial. Então, se eu marcar aqui com o cursor e clicar num polígono, ele vai destacar o polígono. Então, essa cor que está mostrando agora, ao selecionar o polígono, é a cor do estilo de seleção. E se a gente quiser mudar alguma dessas cores, basta um duplo clique aqui, e ele me abre o explorador de estilo. Aqui está a cor. Posso clicar aqui nesses três pontinhos e posso definir outra cor de visualização. E ainda posso até deixá-la um pouco mais transparente aqui, mexendo na opacidade. Aí tanto faz clicar nesse desenhar ou no outro aqui da barra de ferramentas, ele atualiza ali a nossa cor. Então eu tenho agora uma nova cor para estilo de visualização e uma outra cor para seleção. Então a cor de seleção, ao clicar aqui ativar a camada, essa cor de seleção também pode ser alterada. E aí você pode, com o Ctrl do teclado, você pode até marcar mais do que um objeto aí do mapa. Ou clicar e arrastar também é outra maneira de marcar mais do que um objeto. Tudo bem. O nome da camada colocada aqui acima, ele utiliza como referência o próprio nome do arquivo shape, como a gente está vendo aqui, Você tem ali o caminho e o fbr.shp do shape. Mas o nome da camada, ela pode ser alterada a qualquer momento. Então, se a gente clicar aqui, renomear essa camada, podemos colocar, por exemplo, aqui, eu vou chamar ela de regiões BR. Então, se eu der um OK, o nome da camada foi alterada, mas o nome do arquivo shape continua o mesmo. Então, agora nós vamos aplicar a essa camada uma legenda. Então, vamos aqui com passo igual, vamos passar para único, por região, e aí podemos escolher aqui um visual, alterando aqui a classificação, aplicar, quando eu dou OK, pronto. Então, agora aqui ele muda, inclusive, o estilo, agora é estilo de agrupamento. Então, essa camada agora tem um agrupamento, mas ele continua apontando para o arquivo shape.
todas essas informações, com o nome da camada, a legenda que foi aplicada, elas ficam salvas no projeto do usuário. Então, quando a gente clicar aqui, arquivo, salvar projeto, por exemplo, eu escolher aqui um projeto para ser salvo aqui na pasta com o nome teste 2, esse projeto guarda somente uma referência a tudo que foi feito aqui dos arquivos ou camadas que foram criadas para esses arquivos. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui uma outra camada, também vetorial, apontando para o mesmo arquivo, e agora aqui aplicar uma outra legenda. Ele veio com essas... Você vê que aleatoriamente ele abre cada um com uma cor, né? E depois você pode vir aqui e também aplicar agora uma outra legenda para esse mapa. Então eu tenho duas camadas e cada camada está apontando para o mesmo arquivo de origem. Outro detalhe, essa camada tem uma informação do SRED, que é o Sistema de Referência Espacial, que depois na aula de projeções a gente vai estar explicando um pouco melhor. E ele está usando o WGS84. Então, ao selecionar uma camada aqui e clicar no desenhar, a primeira camada a ser apresentada na tela vai ser utilizada também para o sistema de projeção da tela do teu computador. Então, não confundam a informação de projeção e datum que pertence aqui. Se eu clicar o botão da direita, eu tenho aqui, olha, informação, informar o SRS. Aqui você tem a informação da camada, né, do mapa que você abriu. E aqui abaixo, no rodapé, você tem, ao clicar aqui, você tem a informação do sistema de referência espacial da tela do teu computador, que não necessariamente tem que ser a mesma do mapa. Inclusive é para isso que serve. Se você tem aqui várias camadas, cada uma tem uma projeção, um datum diferente, na hora de jogar na tela do computador, a tela do computador pode ter uma outra projeção, um outro datum. E o sistema faz o remapeamento on the fly para mostrar todas as camadas, uma em cima da outra, sem erro e sem problemas, né? Então agora eu vou abrir uma outra camada aqui, por exemplo, essa aqui que está com um erro aqui, ó. Propositalmente eu separei ela. Então ele observa que essa camada aqui ela vai me aparecer com uma interrogação aqui em laranja. Então se eu ponho o mouse aqui acima, ele me mostra que o sistema de referência, o SRED, não está definido. Isso é muito comum quando você pega um arquivo shape e junto do shape não contém o arquivo PRJ de projeção. Mas não tem problema, mesmo que você, se a gente vier aqui abaixo e retirar o sistema de projeção da tela e clicar no mapa e mandar fazer o desenho dela aqui no Zoom Extend, né, para toda a tela, você vê que mesmo assim o TerraView consegue desenhar um mapa que não tem sistema de referência. E aqui embaixo ele me mostra, olha, eu não conheço o SRS. Então fica em vermelho aqui mostrando que a tela do teu computador também ficou sem sistema de referência. E caso você marque um mapa que tem o sistema de referência, como esse aqui acima, ao clicar no desenhar, ele vai mostrar somente esse mapa. O outro mapa não será apresentado nessa mesma área de desenho. Tá? Então isso é um inconveniente. Aqui se eu der um desenhar, como está na mesma projeção, como está na mesma área, ele está desenhando. Né? Mas você... com uma tela desse jeito, sem a informação do sistema de referência, você pode ter problema de fazer a sobreposição com outros mapas. Mas mesmo assim, você pode vir aqui e informar o sistema de referência e marcar aqui que esse mapa é um WGS84 e agora, ao desenhar, a tela do teu computador assume o mesmo sistema de referência do que você informou agora para esse mapa que estava sem informação. Tá? Aqui observa. Então, nesse momento, esse mapa passa a ter o sistema de referência. Entretanto, essa informação não é criada para o arquivo shape. Então, a gente pode até salvar esse projeto, arquivo salvar. Se eu fechar aqui o TerraView e verificar na pasta aqui,
né, o arquivo de dados, shape, Brasil. Aqui, o arquivo com erro, ele não tem o arquivo PRJ, como a gente pode ver aqui, né? Já aquele outro que a gente havia aberto tem o arquivinho PRJ de projeção. Mas vamos abrir novamente o projeto. Então, agora, ao chamar o TerraView, ele carrega o último projeto que eu havia trabalhado. Normalmente, ele maximiza isso aí na tela do teu computador, né? Mas eu vou tirar aqui e ficar com ele só do tamanho aqui da nossa área de filmagem. Ok? E ele observa que ele carregou o projeto que nós havíamos salvo. E aí, se você clicar aqui no desenhar, ele traz o que ficou marcado da última vez que você usou o software. Outra coisa é a questão das informações tabulares. Se a gente abrir a tabela de atributos aqui, a gente verifica que os nomes aqui que têm uma acentuação estão todos errados, não está mostrando corretamente. Isso tem a ver com a codificação ou o encoding, né, em que foi criado esse mapa. Por default aqui, o TerraView acha que esse mapa está usando a UTF-8. Entretanto, nós sabemos que esse mapa aqui do IBGE, ele deve estar na codificação Latim 1. Então, eu vou fechar aqui a tabela, vou configurar aqui o encode para Latim 1, que é a última opção aí, e ao abrir a janela agora de tabela, você vê que a acentuação agora está correta. Então, isso é um erro, às vezes, muito comum, porque você pega mapas da internet que pode estar em diferentes sistemas aí de codificação dos caracteres, né? E isso pode causar erros aí na acentuação, na visualização desses dados na tela aí da tabela do aplicativo. Ok? Além disso, essa parte da tabela aqui, ela tem algumas propriedades interessantes, como se eu selecionar um objeto desse mapa, ele está sem o sistema de referência, né? Vamos abrir, na verdade, o outro aqui, esse aqui. Ao selecionar a tabela aqui desse mapa, vamos mudar aqui para a tabela. A acentuação está errada ali, mas não tem problema. Vamos corrigir ela aqui. Vamos fechar as duas tabelas. Vamos configurar novamente o encoding e abrir a tabela novamente. Pronto, tudo bonitinho. Então, agora podemos selecionar um objeto aqui na tela. Você vê que ele automaticamente acende uma linha da tabela. Então, tela e tabela mostram a mesma coisa, certo? Porém, para facilitar a visualização na tabela, você pode ativar aqui nessa coluna aqui que contém o número da linha, você clicar em ativar promoção. E aí, quando você selecionar o objeto, sempre ele vai estar como o primeiro ali da lista. Então, se eu marcar um, Ctrl, marcar um outro, os dois ficam juntinhos ali. Ok? Então, facilita a visualização. Quando você marca vários objetos, ele mostra como os primeiros da lista ali, como selecionados. Ok? Bom, e por último, vamos dar uma olhada também na parte matricial. Então, se a gente abrir aqui, em vez do dado vetorial, a gente pode marcar aqui para visualizar, vamos fechar a tabela para ter uma área maior, dados matriciais. Só que em vez de abrir por aqui, eu vou abrir por aqui, olha. Então, você pode vir aqui nessa parte de camadas aqui, e arquivo imagem. Então, é um outro caminho, que você pode escolher aqui um arquivo imagem dos últimos que você abriu. Então, uma composição aqui do Cibers, ao dar um duplo clique, ela vem, aqui, ela vem aqui para a camada. E aí você pode fazer o zoom extend, está aí a nossa imagem. Ok? É um dado matricial, então se a gente verificar as propriedades dessa camada, ele mostra aqui que essa camada está apontando para um arquivo GeoTIFF, ele tem linhas e colunas, a projeção é 29, 193, que corresponde à UTM SAD 69, zona 23 Sul, então está em metros a resolução aqui.
tem o número de linhas e colunas, então tá aí as propriedades desse arquivo matricial. Ok? Aqui ainda na barra de ferramentas, né, a gente tem a possibilidade de fazer se você amplia aqui com o botão mais, depois amplia novamente, você pode retornar aqui à tela anterior usando esses dois botões, para frente ou para trás aqui. O zoom menos, ao clicar no meio da tela, ele reduz de 2 vezes, ou amplia de 2 vezes. E aqui a pancromática, ao clicar aqui você pode arrastar a imagem para uma nova localização na tela do computador. E o menu Info aqui serve para você clicar sobre a camada. Então, se for um dado matricial, ele me mostra a linha, coluna, né, e o índice da cor utilizado aqui para a banda 0. Se for um dado vetorial, então se a gente pegar o mapa aqui de estados, ao clicar sobre o estado, né, ele me mostra as informações ali na tabela. Desde que não tenha erro de geometria, que a gente vai explicar depois, né, mas aquelas camadas em que a gente marcou aqui, ele me mostra ali na tela as informações daquela camada. Ou mais do que uma também. Se tiver mais do que uma camada visível na tela, ele vai mostrar aqui todas as camadas com a informação aqui de cima para baixo aqui, o relatório do que ele encontrou naquela posição na tela do computador. Ok? Então essa era a primeira visão do software. Vamos salvar novamente aqui o nosso projeto e podemos fechar o software. Ok? Muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Era isso que eu queria mostrar inicialmente aí para quem ainda não conhece o TerraView, e nas próximas aulas a gente vai detalhar mais aí outras partes do software. Ok? Muito obrigado.